Olá, tudo bem? Aqui é a Ana do Mais Aprendizagem e hoje a gente tem um vídeo de perguntas e respostas. E, na verdade, o que a gente vai fazer hoje é retomar uma pergunta que acabou motivando a construção de duas outras videoaulas, que era sobre o método SQ3R. Aliás, a pergunta era justamente se o método SQ3R realmente funcionava, tá? Como esse método não é tão conhecido assim no Brasil, eu resolvi então fazer duas videoaulas explicando como usar esse método para depois poder finalmente responder a pergunta que foi feita sobre ele. E é isso que nós vamos fazer depois da vinheta. E aí, afinal de contas, o SQ3R funciona ou não funciona? E a resposta para isso é uma resposta que as pessoas normalmente odeiam, porque obriga elas a pensar, tá? E a resposta é depende, tá? Depende do que você chama de funcionar. Então, se você acha que funcionar será que usando esse método eu aprendo? Então, a resposta, na minha opinião, é sim. É um método muito bem estruturado que faz você entrar no assunto em camadas e, no final, você tem ele bem solidificado na memória, se você fizer as etapas bem feitinhas. Mas tem um outro lado da moeda aqui. Quanto tempo você vai gastar para aplicar todas essas etapas em cada coisa que você tem que estudar? Resumindo, esse método ele é eficiente? Quer dizer, eu consigo aprender? Consigo. Mas eu consigo aprender dentro de um tempo razoável? E aí, a resposta que eu vou dar é a seguinte. Se você for usar o SQ3R como ele é concebido idealmente, você vai gastar tempo demais, tá? E hoje em dia não estamos para isso, né? A gente tem muita informação para consumir e a gente tem que pegar essas coisas que efetivamente funcionam e torná-las mais eficientes. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou dar algumas dicas para como você pode fazer cada etapa do SQ3R mais eficiente para você poder usar esse método, que é muito bom para quem precisa aprender com profundidade, mas que também toma bastante tempo se for usado no formato ideal, tá? Então vamos lá. Como é que a gente torna o SQ3R mais eficiente? Vamos ver a etapa do sobrevoo. A etapa do sobrevoo, o segredo aqui é que você faça uma leitura rápida, tá? Você não fique lendo naquele ritmo mais lento para entender cada palavra. E aqui requer um pouco de treino, né? Para você ler rapidamente, você tem que usar algumas técnicas e treinar essas técnicas para que você consiga fazer uma leitura realmente rápida e efetiva. Você pode usar, inclusive, técnicas de leitura dinâmica, já que é uma leitura superficial de sobrevoo. Nesse momento, você pode fazer algumas técnicas mais gerais, assim, de leitura mais global. Na etapa do questionamento, eu sugiro que você questione só na cabeça. Dá uma passada no que você sublinhou e vá fazendo perguntas na sua cabeça. Porque algumas pessoas ensinam o SQ3R de forma que você tem que anotar as perguntas. E se você for levar isso muito ao pé da letra, você vai no final ter 50 perguntas anotadas. Só o tempo de anotar já é gigante. E o tempo depois de voltar essas perguntas e tentar responder, nem me fale o tamanho dele, né? Então, a sugestão aqui é você questionar na sua cabeça, tá? Fazer só algumas questões que sejam mais fomentadoras da sua própria curiosidade. Que esse é o objetivo principal, é você ter uma ideia de para onde você está indo e ter uma curiosidade para chegar lá, tá? Na parte de releitura, que é aquela leitura mais profunda, você também tem que fazer uma leitura ativa, tá? Para manter a atenção, a concentração, e de preferência também ser uma leitura rápida. Leitura dinâmica, dependendo do método, não cola. Por quê? Porque você está falando de um texto técnico. Um texto técnico ele tem que ser lido com uma certa calma, mas não podemos ter calma demais, né? A gente
tem que treinar a nossa velocidade de leitura para uma velocidade aceitável que permita a gente estudar com uma certa rapidez, tá? E sempre, sempre leitura ativa. Por mais que tome um pouco mais de tempo nessa etapa do método, vai te ajudar na próxima etapa, que é a etapa de reproduzir o que você acabou de ler, tá? E aqui não tem jeito. Eu aconselho mesmo a você fazer mapas mentais. Aí você pode dizer assim, pô, mas mapa mental leva um tempão para fazer, principalmente porque eu não tenho experiência e tal. Bom, primeiro, experiência a gente ganha fazendo, experimentando. E segundo, é que aqui também você está trocando o tempo de fazer o mapa mental pelo tempo da revisão. Porque se você consegue colocar um artigo de várias páginas numa única folha de um mapa mental, na hora de revisar, você revisa em 10 minutos. E você não tem que voltar no texto original e se distrair com as milhões de coisas que tem ali e que você não colocou no mapa mental porque sabe que elas não são fundamentais, tá? Então, essas são as minhas sugestões para você usar o SQ3R, porque ele realmente é um método que faz você aprender de forma bem aprofundada, mas usá-lo de uma maneira inteligente, de uma maneira eficiente, para que ele não tome todo o seu tempo disponível, tá ok? Então, espero que essa resposta tenha sido bastante elucidativa para vocês e eu fico esperando novas perguntas, novos questionamentos e também comentários sobre o que você achou dessas dicas para melhorar a eficiência do SQ3R. E você tem alguma outra dica para dar? Para ficar mais eficiente ainda? Pode postar lá no comentário. De preferência no blog maisaprendizagem.com.br, porque é lá que acontece a maior parte da interação. Então, eu vou ficando por aqui. Tchau!